Olá, sejam bem-vindos ao Entre Mentes, nosso podcast de saúde mental contra o estigma. Eu sou o Luiz Fujita e hoje a gente vai falar sobre um distúrbio alimentar, mas ainda assim eu acho que muito do que a gente vai falar aqui é informação importante para a alimentação em geral, né? Nosso estilo de vida às vezes faz com que a gente se alimente cada vez de um jeito mais como se a gente estivesse respirando, né? A gente só vai lá e come e não pensa mais sobre isso, só executa uma tarefa, né? Algo assim. A nossa conversa sobre transtorno de compulsão alimentar, que também é chamado de TCA, né? Vai ser com a doutora Valesca Bassan, que é psicóloga especializada nesse transtorno, coordenadora do Ambulim, que é o Programa de Transtornos Alimentares do Instituto de Psiquiatria do HC da FMUSP, né? Uma referência em pesquisa e tratamento de distúrbios alimentares. Seja muito bem-vinda, doutora Valesca. Obrigada, Luiz. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer falar desse assunto. Eu gostaria de propor aqui que a gente faça um programa que é mais parecido com os que a gente fazia no início do podcast, que era um quadro geral sobre um transtorno bem específico. Ainda assim, acho que é impossível a gente não falar um pouquinho, pelo menos, sobre pandemia, porque acho que o impacto sobre a alimentação é evidente, né? Então, mais só um pedacinho ali no final para a gente dar uma pincelada nesse tema. Como eu falei na introdução, doutora Valesca, né? Eu não sei se é uma impressão minha, né? Ou isso você percebe também como especialista, mas eu tenho a impressão que se alimentar, talvez pelo nosso estilo de vida, pode ir se tornando uma coisa muito inconsciente, assim. A gente não pensa muito sobre, né? A gente tem fome, come o que for, minimamente tem alguma preocupação com coisas que a gente sabe que são muito não saudáveis, mas de qualquer forma parece uma atenção menor do que algo tão importante merecia, Sim. né? Então, antes de falar sobre o transtorno em si, queria que você falasse um pouquinho sobre, de forma geral, sobre alimentação, né? Um mecanismo mental, assim, do que está envolvido quando a gente tem fome e a gente come, depois o que a gente sente, né? Depois que a gente come. Tem como traçar um quadro geral nesse sentido? Sim. Sabe que tem interessante isso, né? Porque a gente as coisas acabam coincidindo de eu estar estudando um pouco mais sobre o comportamento alimentar. Então, o que a gente aprende desde sempre? Comer. Não importa o que está comendo, e aí quando começa a introdução alimentar, é alguém que faz a sua comida e você vai experimentando, então a comida tem um pouco disso, de treinar paladar, né? Então, assim, tem pessoas que não conseguem comer, por exemplo, saladas e frutas, porque esse paladar foi pouco treinado enquanto era criança. Agora, comer vai muito além do se alimentar e nutrir. Também tem o comportamento de se alimentar. Então, assim, a comida, ela faz parte das festas, das comemorações. Então, sempre que você tem por exemplo, terminou a faculdade, vou entregar meu TCC hoje, vamos sair para a gente tomar alguma coisa e comer algo, né? Então, a comida, o alimento, ele vai tendo algumas funções na nossa vida que passa despercebido. Sim, uma coisa cultural muito forte, tão forte, mas não parece que não existe, né? Exatamente. E até pensando na cultura, né? Em velórios nos Estados Unidos, se serve comida. Sim. Né? A gente vê nos filmes, seriados. Exatamente. Então, assim, a comida, além dela estar ligada com essa parte de nutrição, de nutrientes, enfim, ela também está ligada aos nossos afetos, às nossas emoções. Então, o ato de comer, ele não é só porque eu estou com fome. Quando eu falo só, eu coloco várias aspas, porque o ato de comer, ele envolve como eu estou me sentindo, a maneira como eu estou me sentindo vai fazer com que eu escolha o alimento X ou Y, né? Tem aquele alimento que é mais confortável, e os alimentos mais confortáveis, eles nunca são os mais saudáveis, porque não é? Os confortáveis é aquele que tem bastante gordura, então é um lanche, uma pizza, que traz mesmo esse, que chama aí os fast food, né? Eles são alimentos comfort food, porque traz esse conforto ali minimamente. Uma outra questão do alimento é qual é a interpretação, não é a palavra, mas como eu interpreto aquele momento de me alimentar. Então, por exemplo, a sopa, né? Quando eu falo para você assim, Luiz, sopa significa o quê para você? Nossa. Sim, o que você pensa? Isso eu penso bem, é que a gente usou já esse termo para outro tipo de comida, mas conforto é uma coisa que me vem à mente, assim. Eu relaciono Sim. muito a você estar
talvez numa situação um pouco vulnerável, como tá meio doente ou convalescente, ou um dia frio, que também é uma coisa meio, tô meio, uma coisa mais intimista, talvez. Fica uma coisa meio down, É, um né? pouquinho. Pois é. Para mim, eu penso na sopa numa noite fria, Uhum. mas que eu possa tomar essa sopa, que aí eu posso chamar um amigo ou mesmo com um familiar, tomar uma taça de vinho. Então, a sopa para mim tem esse significado, né, de uma noite gostosa. Uhum. A sopa para você tem esse significado de uma coisa meio down, meio gelada, Uhum. pouco, né, pouco afável. Sim. Assim, eu te pergunto sobre sorvete, né? Só 2 exemplos rapidinho, Sim. Aí, né? sorvete é bem o oposto, assim, eu me lembro imediatamente um cenário de praia, um verão, alguma coisa muito alegre. Mas uma pessoa que tirou a amígdala, Sim. ela vai tomar só sorvete. E Uhum. aí o sorvete, em algum momento, pode vir ser aversivo para Uhum. ela, porque ela vai remeter à lembrança daquela dor que ela sentia da cirurgia, isso, isso, isso. Então percebe que como alimentação, Sim, ela vai muito além do claro. simplesmente comer. E é por isso que vira no automático, porque são perguntas que se você fizer para os seus amigos, cada alimento, até se a gente pode incluir a bebida também, Uhum. né? Vai ter ali a quem tomou um porre numa ressaca de uísque, o uísque ficou aversivo, ele já não vai fazer parte daquela comemoração. Sim. E doutora Valesca, esses alimentos confortáveis, né, a gente gostar mais deles, né, tem alguma coisa além do físico, assim? É uma coisa, acumular calorias, que a gente sabe que tem uma influência, ou aditivos que são colocados e aí fazem a gente querer comer mais deles. Tem alguma coisa mais, psicológica envolvida em a gente gostar mais deles do que de uma salada, por exemplo? Ele serve como uma recompensa, né? Então tem uma parte ali do cérebro que é aquela partezinha da recompensa, e esses alimentos que são mais gordurosos, mais doces, então eles trazem essa recompensa ativa, né? Essa parte do cérebro da recompensa. Então faz com que a gente queira mais. A sensação que me dá de comer aquilo é melhor do que a comer uma salada de carpaccio, porque é Uhum. gelada, ainda mais agora que está friozinho, por exemplo. Sim. Então tem isso que a gente fala aí um pouquinho da parte mais científica da coisa e tal, né? Agora, se a gente falar da questão mais subjetiva, da parte da psicologia mesmo, o alimento também fica muito voltado em relação aos nossos afetos, né? Então, um exemplo, que eu vou falar, quando eu era criança, eu comia lá um frango com batatas que a minha avó fazia. Uhum. Então, hoje eu faço, não fica igual, mas quando eu faço, eu me lembro e traz essa lembrança, que é uma lembrança boa, Uhum. né? Daquele momento em que eu comia o frango com batata com a minha avó. Então, ao mesmo tempo que tem algum alimento que vai trazer um afeto que não é tão bom de sentir, que a Uhum. gente chama de emoção negativa, né? Então, tem aí, sei lá, um momento que você recebe uma notícia triste, você está comendo algo e aquilo, quando você comer de novo, vai te lembrar Uhum. daquele momento triste, daquela notícia ruim. Então, comida e emoção, elas estão extremamente ligadas. Aí já entrando, acho que a gente tem um gancho para entrar no transtorno de compulsão alimentar, né? Queria que você desse um quadro geral sobre esse transtorno e, enquanto eu pesquisava, eu encontrei um terminho a mais que é transtorno de compulsão alimentar periódica. Aí, junto dessa explicação, queria que você dissesse se é a mesma coisa, é só um detalhamento, ou se são coisas diferentes. É a mesma coisa. Periódico era o transtorno de compulsão alimentar periódica, era o nome do transtorno antes de 2013, porque 2013 saiu o DSM-5, que é o novo manual, né, da Psiquiatria Internacional de Psiquiatria, então tiraram o periódico e ficou só o transtorno de compulsão alimentar. Então, o que é, né, o transtorno de compulsão alimentar? Quais são os critérios para se encaixar nesse transtorno? Comer uma quantidade de comida, de alimento, maior do que uma outra pessoa comeria na mesma situação num prazo determinado de tempo. Então, eu parei agora aqui, né, que a gente acabou de conversar, eu vou lá na geladeira, vou pegar uma quantidade, e aí quando eu falo quantidade, pensa em quantidade mesmo, assim, se a gente falar em calorias, em 3.000 calorias, 5.000 calorias, né? Tem gente que, num episódio de compulsão, eles são capazes de comer 10.000 Nossa, calorias. a Né? referência Então, atualmente é o quê? Uns 2,5 hoje em dia?
Olha, vamos pensar que um lanche do McDonald's, 2 daqueles lanche do maior O Big deles lá, Mac, que é o né? Big Ah, o Taste, Big se Taste. você comer 2 completo, deu 3.000 Nossa calorias, senhora, tá. né? Então, é mais ou menos isso. Tipo assim, eu, por exemplo, não como Uhum, 2 sim. completos. A gente pode pensar que uma pessoa que comeu 2 completos num determinado de meia hora, né, determinado tempo de meia hora, aquilo pode ter sido um episódio compulsivo, Certo. né? Então, essa é uma característica. Outra característica é comer escondido. Então, com medo de passar dos limites em público, a pessoa se esconde para comer, ou esconde a comida para comer no momento em que ela estiver sozinha. Uhum. Depois desses episódios de compulsão, vem um sentimento, e isso é muito importante para a gente diferenciar o exagero da compulsão. Exagero, a pessoa vai ficar se sentindo mal, poxa, comi muito, sei lá, aquela feijoada caiu mal e tal, esse exagero. Nesses episódios compulsivos, após comer, a pessoa sente muita culpa. Uhum. Talvez ela não consiga nomear como culpa, mas ela fica com uma sensação de fracasso, de descontrole. Puxa, não sirvo nem para controlar o que eu como, né? Uhum. Tá vendo? Eu passei dos limites de novo. Então fica assim, remoendo o pensamento de que ela é fracassada por Uhum. não estar conseguindo se controlar. Sim. Eu acho que esses 3, eles são os mais importantes, que as pessoas precisam ficar bem atentas, porque os outros aí já vai entrando em pormenores, sabe? Então, que é o comer Sim. escondido, me sinto culpado. Acho que esses daí é o que mais é presente, que é critério para todos os casos. E quem tem esse transtorno geralmente logo começa a se perceber, assim, desde criança a pessoa tem esse comportamento? A pessoa pode começar a se perceber, não é desde criança. Ela pode ser que crianças também desenvolvem transtorno de compulsão alimentar, adolescentes e tal. Mas sempre que acontece o que desencadeia, né, a compulsão alimentar, teve algum acontecimento na vida dessa pessoa, Hum. sabe? Então, se a gente pegar na linha do tempo, normalmente o que vem contando assim, eu sempre fui uma criança. Ah, desculpa, tem uma coisa que é importante. Também históricos de dietas. Ah. Então, são pessoas que fizeram por muito tempo dietas restritivas. Uhum. Né? Então, dietas restritivas, elas são gatilhos para desenvolver transtorno alimentar, inclusive o transtorno de compulsão alimentar. Uhum. Né? Então, se a gente pegar assim, na linha do tempo desse paciente, de uma pessoa que começa a contar a história dela, ela sempre tem ali que ela era muito gordinha quando era criança, e aí alguém ficava sempre proibindo a comida, né? Então não come doce, evita, olha, você está comendo muito, ficava fazendo esses apontamentos. Ou em algum momento da adolescência que tem o estirão, ela engordou e também ficava falando. Tenho casos de pessoas que a mãe levou para fazer dieta e levou para o endócrino, começou com dieta com 9 Nossa. anos, com 10 anos, né? Dieta de tomar remédio. Uhum. E aí, por algumas circunstâncias da vida, tem algum acontecimento traumático, né? Pensar no acontecimento traumático pode ser qualquer coisa, porque o que é trauma para um não é trauma para outro, e a partir dali ela desenvolve a compulsão alimentar. Então, eles começam a perceber, primeiro, que pode haver, não é regra, mas pode haver um grande ganho de peso, para quem Uhum. está comendo muito, né? E aí ela começa a perceber, poxa, mas o que eu sinto depois que eu como não é a mesma coisa que eu sentia antes. Agora vem um desconforto emocional muito grande. E isso vai chamando a atenção até o ponto delas falarem, eu quero que a comida seja algo normal, que eu comece a pensar que eu levantei, eu tenho que tomar café da manhã, não que eu vá dormir depois do jantar já pensando no que eu vou comer no dia seguinte. Né? Então, o pensamento da comida, o que eu vou comer, como eu vou comer, se eu vou engordar, se não vai engordar, ocupa quase que o tempo todo dessa pessoa, ocupa o pensamento dela todo. E doutora Valesca, só para esclarecer, nessa sequência que você falou, por exemplo, né, de um caso típico, a pessoa, por exemplo, ela tem alguma coisa de insatisfação com a autoimagem ou uma dieta restritiva, e esse evento mais pontual que você falou, ele não necessariamente tem a ver também com esse universo da alimentação. Pode ser uma outra coisa ou sempre também tem a ver com aquilo? Não, pode ser uma outra coisa. Pode ser, por exemplo, um bullying na escola. Uhum. Aquilo ficou
na cabeça da pessoa. Vou te contar um exemplo que eu acho que fica mais fácil, né? Teve uma paciente que ela contou que ela foi chamada de gordinha quando ela tinha aí aproximadamente 8, 9 anos e não deixaram ela ficar na balança lá no playground onde ela morava. Aquilo ficou na cabeça dela desde essa época, porque ela tinha que emagrecer, porque senão ela ia quebrar todas as balanças, enfim. Quando ela estava já mais velha, ela sofreu um aborto espontâneo. E aí, esse aborto espontâneo foi o start para ela desencadear. Mas, à medida que desencadeou esse excesso, né, essas ruminações de pensamentos em relação a corpo, comida, tenho que emagrecer, nananã, já traz aquela ideia também do bullying, percebe? Uhum. Então, o bullying foi um trauma primeiro e depois teve o trauma segundo, que foi a perda do bebê. E assim, toda a linha do tempo, que é importante ter essa linha do tempo do paciente, a gente vai encontrando esses acontecimentos. E aí, doutora Valesca, além da culpa, qual que é o impacto, né, da pessoa que tem um transtorno desse? O que ela sofre, a gente pode dizer, para dar uma ideia, para que não é bolinho, né? Não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Primeiro que ela pode começar a ficar muito reclusa, então se afastar de amigos. Vamos pensar que a gente não está na pandemia, Sim, né? sim. A gente está num momento normal. Ganho de peso. Aí o ganho de peso, ele já entra, aí a gente já vai entrando numa outra esfera que pode estar ali no sobrepeso, na obesidade, obesidade grau 1, e aí a gente começa, sabe como que é a gordofobia, aceitação. Então, assim, estar fora do padrão é estar gordo. Sim. Então, é um sofrimento muito grande. Agora, o que mais pega para eles é esse pensamento, sabe? Essa falta de controle. Porque é diferente para nós, por exemplo, eu não tenho, você não tem transtorno alimentar. Então, agora, a gente terminando aqui, vai pensar no que vai tomar de um lanche da tarde. Para essas pessoas, pensar no lanche da tarde eu não vou comer um pedaço de bolo. A hora que eu for comer, eu não vou dar conta desse pedaço, eu vou querer outro. E aí ela pega o pão de queijo. Então, fica nessa ansiedade o tempo todo de chegar perto da comida e não dar conta de parar de comer. E é comum aí esses pacientes se enquadrarem em outros diagnósticos? Ou esse diagnóstico em si já engloba essa ansiedade e não, fica só nesse quadro mesmo? Pode ser só essa ansiedade, que não é uma ansiedade patológica, né, que eu falei agora, mas sim, é bem comum ter depressão, ter ansiedade, transtorno de personalidade, é muito comum. Né, de ter o transtorno alimentar, a gente está falando da compulsão, mas podia ser qualquer um outro, e como comorbidade, né, doenças que acompanham algumas outros transtornos psiquiátricos. E entre eles, né, o transtorno de compulsão se relaciona de alguma forma com anorexia e bulimia, que acho que são os mais conhecidos, ou não? Não se relaciona. Ele faz... na bulimia tem compulsão alimentar. Né? Então, bulimia tem episódios restritivos, que a pessoa faz a dieta, depois episódios de compulsão alimentar, seguido de um comportamento compensatório. O que é esse comportamento? Pode ser vômito, pode ser uso de laxantes, diurético, excesso de exercício, ou voltar para a dieta restritiva. Né? Na compulsão alimentar, esses comportamentos compensatórios não existem. Então, eles ficam ali parecidos na hora do diagnóstico, mas é que na bulimia vai aparecer rapidinho a pessoa falando que está fazendo alguma outra coisa. E aí, qual que é o tratamento em geral que se indica? O tratamento é psicológico, psiquiátrico e nutricional. E é importante que esse tratamento seja feito por profissionais que tenham essa especialização nessa área, né? Porque a gente tem pesquisas que saíram que dizem tratar transtorno alimentar por não especialistas é melhor não tratar. Aí não especialista, você diz subespecialistas, ou assim, uma especialidade fora? É que não tem essa especialidade, né? Que não tem esse conhecimento dos transtornos alimentares, porque tem muitas especificidades. Não é só comer ou só parar de comer, né? Tem bastante especificidades, então é importante que os 3 profissionais sejam da área. O nutricionista que seja, de alguma forma, mais entendido ali nessa... Nutricionista que seja voltado, principalmente, eu acho, viu? Principalmente nutricionista que seja voltado para transtornos alimentares. E o que chega a ser pior do que não tratar? Pior porque, por exemplo, a gente não pode falar para um obeso, uma pessoa que está perdendo peso, quer perder peso, que ela vai fazer dieta restritiva. Como é que perde peso? Comer menos.
né? Dieta restritiva. Dieta restritiva é gatilho para compulsão alimentar. Né? Então, você vai lá com compulsão alimentar pedindo para emagrecer, um nutricionista que não entende, o terapeuta também que não tem esse entendimento de que vai ser gatilho para a compulsão, o paciente está lá, ele sabe que ele tem compulsão alimentar, ele tem o entendimento, só que a todo momento a gente tem que falar para ele que se ele não tratar a compulsão, ele não vai conseguir perder peso. Porque se ele fizer a dieta restritiva, ele vai ter compulsão. Então, olha, a conta não fecha. Eu acho que esse é o principal ponto. Quem tem compulsão alimentar não pode fazer dietas restritivas. Sim, que é justamente uma coisa que poderia facilmente ser indicada como primeira coisa por alguém não especializado. Exatamente. E aí, doutora Valesca, os pacientes em geral, eles têm alguma resistência a aceitar um diagnóstico ou não? Em geral, as pessoas aceitam bem e começam um tratamento. Fica com um pouco de resistência, porque o transtorno é um transtorno psiquiátrico. Então, muitas vezes você procura um psicólogo, por exemplo, para tratar questões existenciais. Ou se tem uma depressão. Mesmo a depressão e a ansiedade tem ainda muito estigma e preconceito em cima desses transtornos, que é tão comum e nesse momento está mais comum ainda. Então, para a compulsão não é diferente. Então, primeiro momento o trabalho que eu faço e que normalmente os psicólogos fazem é de psicoeducativo. Então, contar do transtorno, que existe tratamento, como é que funciona, né? Para os pacientes irem se identificando com sintomas, falar, puxa, é verdade, eu sinto tudo isso, eu fui fazer uma dieta e não deu certo. Essas dietas costumam dar certo uma semana. Sim. Já na semana seguinte, eles perdem o controle. Então, não é de fácil aceitação, não. Agora, quando o sofrimento é muito grande, que já está há muito tempo, né, nessa situação, aí sim, aí eles ficam um pouco mais simples. Porque, por exemplo, eu atendi um tempo atrás uma personal que ela tinha compulsão alimentar, mas ela não tinha sobrepeso. Não era bulimia, mas ela tinha compulsão sem bulimia. Só que tanto tempo fazendo exercício, ela tinha um corpo bom. Sim. Ela só não era toda torneada, como normalmente, né, esses profissionais são e tal. Mas ela tinha um sofrimento muito grande por não conseguir parar. E qual era o sofrimento dela? Ela queria fazer aquelas dietas para ganhar músculo, só que cada vez que ela se engajava em fazer essa dieta, ela tinha compulsão por bisnaguinha, por leite com chocolate, por aí vai. Então, o sofrimento dela era muito grande, ok, ela ficou no tratamento. Você consegue dar uma palhinha, doutora Valesca, de uma orientação assim, comportamental que se faz para um paciente, né? Como é que ajuda a simples terapia, né? Simplesmente falar para a pessoa o que se diz para ela que consegue ajudar para uma coisa que parece tão difícil, né? Puxa, uma palhinha assim, vamos pensar aqui. Bom, primeiro que a gente vai conscientizar a pessoa que ela tem isso. Acho que a conscientização e informação já diminui a angústia. Acho que é o primeiro ponto. Tem várias técnicas, né? Porque tem alguns pensamentos automáticos, por exemplo, do tudo ou nada. O que é isso? Pensamento dicotômico. Ou eu faço a dieta mega restritiva, que eu começo lá, eu nem sei te dizer uma dieta restritiva, assim, mas sei lá, um ovo mexido de manhã com chá, aí à tarde no almoço um filezinho de frango com uma saladinha, que dá fome só de pensar, né, que você comeu isso. Não é verdade? É igual não tratar, melhor nem comer, porque acho que vou ficar com mais fome do que se não comesse nada. Não é? E aí, à noite, de novo, eu vou comer o que eu teve no almoço. Bom, mas se que no meio do caminho ela comeu um macarrão, aí ela já não sirvo para nada mesmo, chutou o pau da barraca, entra a compulsão alimentar, tem um episódio e aí é o tudo ou nada, né? Então, eu vou comer tudo que tem na geladeira. Então, esse tipo de pensamento ele vai aparecendo em outras situações da vida da pessoa. Porque ou eu faço o melhor relatório para entregar para o meu chefe, ou então eu não vou fazer nada. Fica procrastinando. Aí larga a mão. E uma das técnicas, exatamente. Uma das coisas é isso. Não, calma, você estava comendo bem e aí não é uma dieta restritiva que os nutricionistas passam, é aquilo que você gosta de comer. Então, você gosta de comer pão, manteiga e café com leite de manhã? Você comeu pão, manteiga e café com leite de manhã. Ah, não comeu isso, comeu um pão de queijo a mais, não tem problema. Na hora do almoço você volta. Então, isso é uma técnica que, enquanto psicóloga, eu vou auxiliando o nutricionista para que a pessoa consiga
cumprir essas tarefas que vão vindo muito, muito devagar, né? Muito, uma coisa por vez, né? O nutricionista não vai passar um plano alimentar do dia, vai começar primeiro com um café e assim vai. A outra coisa que é uma palhinha é que assim, a gente não conhece as nossas emoções. Uhum. A gente, eu diria que assim, quase todo mundo não consegue dar nome para as emoções. Sente, mas não consegue dar nome. Na compulsão alimentar, existem os gatilhos emocionais. Então, uma das tarefas nossa, enquanto psicólogo, é essa, é de identificar e nomear a emoção. Porque em algum momento, vamos pensar naquela paciente que perdeu o bebê, em algum momento a comida entrou ali naquele momento da perda e tal, e confortou. Uhum. Ela comeu, sentiu aquele conforto, mas não fez essa associação, entrou no automático. Quando ela sentir algo parecido, que a gente pode pensar na tristeza, então naquele momento ela estava muito triste, comeu algo, confortou, então sempre ela falou, pô, quando eu sinto isso aqui que eu não sei muito bem o que é, se eu como, eu fico bem. E aí eu como e fico bem, e também, né, com várias aspas, e aí quando a gente consegue conversar com ela, quando eu consegui conversar com ela, que ela identificou, olha, foi muita tristeza, muita culpa, por que eu não consegui manter a gestação e por aí vai, nomeando já deixa de fazer sentido, eu não preciso anestesiar essa dor. Uhum. Sim, sim, Né? sim. Porque assim, é comum, é esperado que você fique triste porque você perdeu seu filho. Sim, claro, claro. Sim. Só que todo esse pensamento se desenvolve não necessariamente com uma. Não necessariamente não, acho que muitas vezes com nenhuma consciência, né? De que Nenhuma se foi consciência. agregando um monte de coisa naquele momento, né? Exatamente. Porque quando você recebe, assim, pensar num momento como esse que a gente está passando, né? A gente recebe uma notícia, e aí acho que a grande maioria das pessoas já recebeu uma notícia de um amigo, de um colega que está com Covid. Uhum. Né? E, o fulano está com Covid e já está na UTI. Quando você recebe, já está na Sim. UTI. Não vem uma enxurrada de emoção, você não sabe o que tem aqui. Sim. O Sim. seu corpo, você sente coisas no corpo, na garganta, dá um nó na garganta, dá um frio na barriga, você não sente. Aí você precisa parar depois de um tempo e falar, poxa, eu fiquei com medo, eu fiquei preocupado, eu fiquei triste, porque não é é tudo junto. Sim. Né? O que faz com esses pacientes? Vamos desmembrar tudo isso e vamos nomear tudo isso. Agora, você imagina uma pessoa que passou por diversas dificuldades, né? Porque eles passaram, paciente com transtorno de compulsão alimentar tem uma história complicada, e aí aprendeu que a comida é uma anestesia. Uhum. Então, eu estou sentindo aquilo, eu como anestesia, não vai conseguir nomear. Então, acho que essa é uma palhinha aí de como é que funciona. Não, foi ótimo, já deu para dar uma... Fácil falar, difícil fazer. Sim. Mas tá bom. E entrando justamente como você puxou, doutora Valesca, nesse contexto que a gente vive agora de pandemia, né? Já encaminhando aqui para o final, você notou alguma mudança, né? Tanto assim de pacientes com esse diagnóstico, quanto de pessoas que chegam pela primeira vez após o início desse cenário de pandemia que a gente vem vivendo? Muito, muito. Eu vou só falar um pouquinho de comer emocional, só para explicar, até para entrar nesse contexto da pandemia. O comer emocional é isso, né? Ele não é um transtorno de compulsão alimentar, mas é aquilo que a gente falou de envolver todos os afetos e que a comida tem esse poder de analgesiar, né? De anestesiar um sentimento, uma emoção negativa. Então, na pandemia, acho que vocês já devem ter ouvido falar e de conhecer pessoas que estão comendo mais, Uhum, né? sim. Eu Porque mesmo. tem esse momento, é um momento difícil, a gente está sentindo uma ebulição de sentimentos e de emoções. As emoções, elas ficam em lupa, porque é tudo muito, né? Então, se você fica triste, você fica muito triste, se você fica feliz, você fica muito feliz. Então, a comida entra, esse comer emocional fica muito presente, por isso o ganho de peso. Além de você estar em casa, a grande maioria também trabalha em casa, é mais fácil comer, tem esse acesso, menos exercício, porque se está numa empresa, você sai, toma café, vai almoçar, dá uma volta, né? Tem esse movimento, e em casa
home office, é sala, cozinha, banheiro, É. enfim, por aí. Então, os transtornos alimentares, eles pioraram, porque aí os gatilhos emocionais, eles podem estar presentes. É interessante isso. Os gatilhos emocionais, quando eles estão presentes no ambiente familiar, no ambiente, né, na casa, aí essas pessoas passaram a ter ou pioraram o transtorno alimentar. Agora, quando os gatilhos são no trabalho, o home office tirou o gatilho, Ah, então essas pessoas melhoraram, uhum. né? Mas de um olhar geral, de uma maneira geral, aumentou, E de alguma forma aumentou a quantidade de pessoas que chegam ao consultório? aumentou. Não só por conta de transtorno alimentar, né? Uhum. Mas aumentou muito em geral. Acho que todo mundo aí da área da saúde mental tem bastante demanda. Aquela palhinha que você falou, acho que foi muito importante, eu acho, né? Porque é o tipo de pensamento que ajuda mesmo pessoas que estão com essa questão que surgiu agora, digamos, só por conta desse contexto, a alimentação mudou, mas a mesma coisa dessa consciência ou de identificar emoções já pode ajudar até de uma forma leiga, digamos, um pouquinho de consciência talvez me ajude, né? Te ajude. Entender que a gente não come só pela fome, que a gente come também pela emoção, eu acho que já ajuda. É assim, tem uma pergunta que eu sempre falo para os meus pacientes, né? Então, você acabou de almoçar, e aí vem aquela vontade, né? Aí você fala, preciso pôr alguma coisa na boca. O que que é isso que eu estou sentindo agora? É fome? Bom, mas fome pode ser que não seja porque eu almocei faz 1 hora, né? E ainda não é. Então o que que é? Porque esse pensamento você já começa a se observar. Talvez você não chegue à resposta, o que eu estou sentindo agora é tédio. Talvez não chegue, porque a ajuda do profissional vai ser importante. Mas vai saber assim, bom, mas já não é fome. Mas é uma coisa que você está com vontade de comer? Muita vontade mesmo, sim, porque se for vontade, você tem uma programação aí, vou pensar sempre na pizza, né? Pizza a gente sempre deixa para o final da semana, mas hoje é quarta, estou com vontade. Mas se eu já estou programada que eu vou comer com meu irmão na sexta, então eu posso esperar. Se você não puder esperar, se é algo muito urgente, você já sabe que não está com fome, ainda assim você quer comer, é alguma emoção é alguma emoção que está com fome, não é você. Ah, essa ideia é ótima. É porque geralmente quando vem, a gente simplesmente aplaca, né? Não tem essa Exatamente, reflexão nem um pouco. exatamente, é isso mesmo. Legal. Doutora Valesca, tem algum recado que você queira deixar? Em geral, eu deixo um espaço, eh modestamente falando, né? A gente atinge um tanto de pessoas e às vezes os especialistas não têm a possibilidade de falar, pô, uma coisa que eu posso falar aqui ajudaria tanta gente, todo mundo que chega aqui tem alguma coisa que, ó, se souber disso já ajuda para o tratamento, alguma coisa nesse sentido, ou o que você quiser, né? Eu tô dando esse direcionamento, mas fica à vontade. Tá bom, mas eu acho que é um pouco disso do que a gente falou agora, né, de parar para se observar. Esse momento de pandemia é um momento que, como eu disse, está tudo à flor da pele e tudo muito no automático, porque até parar para pensar acabou sendo muito difícil, porque é tudo junto, né? O home office é junto com o trabalho, que é junto com a família, que é junto com, enfim. Então, assim, parar, observar, será que eu estou comendo que é isso, né? Eu acabei de comer, eu tenho uma programação hoje, ainda eu quero sair, mas por que eu quero sair? O que Uhum. está acontecendo? Então, dá esse tempinho, nem que seja aqueles 5 minutinhos do dia para se observar e se permitir. Então, assim, se permitir ficar triste, se permitir ficar com raiva, porque tudo isso que a gente está vivendo hoje, ele traz raiva, traz muita tristeza às vezes. Não, mas hoje eu estou feliz e tem uma. Aí o jornal falou que teve mais não sei quantas mortes. Tudo bem, mas você tem o seu motivo, então se permita. Eu acho que a palavra nesse momento é se permita. Não é nada inesperado, né? É o mais natural, aliás. Exatamente, se permitir, não ficar tentando ser. Eu até falo para as minhas. A maioria que procura ajuda é mulher, né? Então eu falo para as pacientes: deixa de ser a mulher trator Uhum. e olha para você. Não é porque assim, tarefa dada é tarefa cumprida. Pode ser que hoje você não esteja afim, e fazer nada é fazer algo. Sim, é o fazer Né? nada. É descansar, Uhum. é o fazer nada. Eu quero descansar, é um verbo, né? Verbo é ação, então não faça.
se respeite, eu acho que é isso. E se começar a perceber que não está tendo controle mesmo, não hesitar em procurar ajuda. Que ótimo. Muito obrigado pela presença, doutora Valesca. Até uma próxima, porque o assunto da alimentação sempre, né, com psicologia, sempre vai ter coisa para a gente falar. Muito obrigado. Sim, obrigada a você pelo convite, muito obrigada. Pessoal, obrigado por terem ouvido mais esse episódio. Eu gosto muito, né, dessa abordagem de terapia comportamental. Eu acho sempre que tem algumas orientações que a gente consegue aplicar na nossa vida prática, mesmo que a gente não tenha um diagnóstico de algum transtorno, né? Mas coisas que levam a gente a pensar sobre nosso próprio comportamento, né? Muitas vezes automático. E eu acho que ajuda a gente para a vida, né? Então, esse episódio, mesmo que você não tenha um problema de compulsão, acho que vale a pena, né? Pegar algumas diquinhas e começar a fazer de forma mais consciente, né? Essa parte da alimentação que é tão importante para a saúde geral. Obrigado, gente. Até o próximo.